Olá, gente. Vamos dar início, né, ao nosso conteúdo. Vamos estudar a circunferência, tá bom? Nós, dos terceiros anos, vamos dar início ao estudo da circunferência, equação reduzida da circunferência, equação geral da circunferência, certo? Então, vamos ver esse tópico. De início, vamos ver os elementos que nós temos na circunferência, certo? Então, temos essa circunferência aqui ao lado. Tentei resumir para ficar o mais simples possível. Temos essa circunferência aqui ao lado e a gente vê que, ó, o ponto C é chamado de centro. Ó. O ponto C, ele está aqui, certo? Chamamos ele de ponto C. Ele é o centro da circunferência, está bem no meinho, certo? E observe que os pontos A, ó, e B, A e B, pertencem também a essa circunferência, certo? O segmento que une os extremos, o segmento que une esses dois pontos, é chamado de diâmetro. Então, essa linhazinha aqui, ó, azul, certo? Esse segmento aqui azul é chamado de diâmetro, tá bom? De A a B chamamos de diâmetro. E o centro, ó, do centro até B, ou do centro até A, nós chamamos de raio, tá bom? Então, o que é que a gente pode estabelecer com essa informação aqui, ó? Vejam essa parte aqui, ó. Podemos estabelecer uma relação matemática entre esses dois elementos, uma vez que o diâmetro é o dobro do raio. Perceba que o diâmetro é a cordinha toda, né? E o raio é o quê, ó? É do centro até B ou do centro até A. Então, a gente pode estabelecer essa relação. Quem é o diâmetro? 2 vezes o raio. Então, uma circunferência, nós temos o diâmetro e temos também o raio, certo? Então, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro medindo 40 centímetros. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Como é que a gente vai calcular? Nós vimos que o diâmetro é o quê? É 2 vezes o raio, tá bom? Então, ele disse que o diâmetro mede 40 centímetros. Então, o diâmetro mede 40. 2R. Certo? Vou trocar de lado essa parte e essa parte. Vou colocar, ó, 2R igual a 40. Só troquei de lado. Então, quem vai ser o meu raio? Deixo o 40 do mesmo lado. O 2 que está multiplicando, eu trago dividindo. Então, o raio é igual a 20. Mas se eu memorizo uma circunferência, sei que o diâmetro é 40, de cara eu já sei que o raio vai ser 20. Porque o diâmetro, o raio é o diâmetro dividido por 2, tá bom? Se eu não quisesse nem calcular aqui, eu poderia fazer também dessa forma. Tá bom, pessoal? Mais uma informação muito importante sobre a circunferência que nós devemos ter em relação ao comprimento dessa circunferência. Eu quero saber que tamanho é essa circunferência, esse círculozinho aqui todinho, essa linha em verde. Eu quero saber o tamanho, né? Como é que a gente vai calcular isso? Ó, considere uma circunferência que possui o raio medindo R. Olha o raiozinho aqui que a gente viu. O raio é todo o diâmetro dividido por 2, né? Então, o raio é esse pedacinho aqui. O comprimento ou o perímetro da circunferência, né?
toda essa partezinha que está em verde, é dado pelo produto da constante π, né, que é esse símbolozinho, pelo dobro do raio. Então, como é que eu calculo o comprimento da circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. Então, se eu quero calcular o comprimento da circunferência, né? Se eu imaginar essa circunferência toda esticadinha, ó, eu quero saber que tamanho é essa circunferência aqui esticada. Eu calculo através de 2πr, 2πr. O comprimento é quem? 2πr. 2 vezes o π vezes o raio. Vamos ver um exemplo? Um exemplo. Determine o comprimento da circunferência de raio de 5 centímetros. A circunferência é igual a 5 centímetros. Logo, para determinar o comprimento dessa circunferência, nós devemos substituir somente o valor. Por exemplo, eu sei que o comprimento de uma circunferência é quem? 2πr. 2 vezes π vezes r. Vou somente substituir os valores, ó. 2 vezes, quem é o valor de π? 3,14. Vezes, ele disse que o raio mede quanto? Ó? O raio da circunferência mede 5. O comprimento dessa circunferência é 2 vezes 3,4 vezes 5, que é 31,2, é dado em centímetros, certo? Então, para calcular o comprimento da circunferência, 2πr. Tranquilinho? E para calcular a área dessa circunferência, pessoal, como é que a gente faz? Considere uma circunferência de raio R. Para calcular sua área, devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π. Como quando calculamos a área da circunferência, estamos determinando a medida da superfície, ou seja, toda a região interior da circunferência. Quando nós calculamos a área, nós estamos calculando toda essa região que tem dentro da circunferência, certo? Então, para calcular a área, né, nós vamos chamar de A, ele disse que é o quê? O quadrado do valor do raio, então é πr ao quadrado. Devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π. Então, a área é quem? πr ao quadrado. Vamos memorizar isso aqui também, tá bom? Área πr ao quadrado. Temos um exemplo aqui, ó. Determine a área de uma circunferência que possui raio igual a 4 centímetros. Temos que o raio da circunferência é igual a 4 centímetros, certo? Tranquilo. Logo, podemos substituir essa medida na fórmula da área. Que qual é a fórmula da área? πr ao quadrado. Agora, a gente só substitui. Quem é o valor de π? Nós já vimos que é 3,14. Vezes o raio, ele já deu aqui, que é 4 ao quadrado. Então, a área dessa circunferência dada é quem, ó? 3,14 vezes 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado, 16. Multiplicando 3,14 por 16, vai dar 50,24, é dado em centímetro, ó, centímetro quadrado, certo? Mole, mole, mole.
Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos que em uma circunferência existe alguns elementos, que é quem? O raio, né? Que é essa parte aqui, ó. Vou chamar esse pedacinho aqui de A. É essa parte, esse pedacinho do centro, que eu vou chamar de 0 até A. Esse é o raio. Nós temos também diâmetro, que é o quê? Esse outro pedaço aqui, ó. Vou chamar esse pedacinho de B. De A a B é o diâmetro. E como é que eu calculo o diâmetro? É 2 vezes R, ó. R aqui e R aqui. Então, o diâmetro é 2 vezes R. Para eu saber o comprimento da circunferência, né? O tamanho dessa corda que faz essa circunferência, 2πr. 2 vezes π vezes R. E para eu calcular toda a área que está dentro dessa circunferência, que envolve essa circunferência, a área é quem? πr ao quadrado, certo? A gente vai guardar isso aqui na nossa caixinha da lembrança, ou eu posso fazer um mapa mental no meu caderno para eu só dar uma revisada antes de fazer minha prova do Enem, tá bom? Agora nós vamos ver o que de fato nos interessa, assim, para o nosso terceiro ano, né? Essas partes aí da circunferência nós já vimos no segundo ano. E agora vamos ver o que nós queremos focar mesmo, que é a equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, obter uma equação da circunferência é encontrar uma relação entre as coordenadas x e y dos pontos do plano que pertence esse alfa, certo? Esse plano alfa. Nós chamamos aqui de alfa esse círculo, certo? Esse círculo, essa circunferência, quer dizer. Então, consideramos uma circunferência, se eu não me engano, é lambda, o nome desse símbolo, lambda, de centro a B. Ó. Então, o centro dessa circunferência nós chamamos de AB. Ó, o centro da circunferência. Quem é as coordenadas desse centro? A, coordenada de C, A e B. Ó. A em X e B em Y, certo? Então, a coordenada do centro dessa circunferência é AB. Tranquilo? Agora, vejam bem que coisa interessante, ó. Concluído. Quando nós vimos naquela outra questão, ó, seja PY um ponto genérico, esse PY aqui, deixa eu só verificar o tempo do vídeo, dá tempo. Esse ponto PY aqui, ó, tem uma coordenada x e p. Então, a distância de C até P, eu encontro quem? Um raio, certo? A distância de C até P, eu encontro o tamanho do raio. Agora, vejam aqui, concluído, ó. Com a formulazinha de distância de pontos, que nós já estudamos no estudo do ponto, é quem? Aquela formulazinha lá, toda dentro da raiz, elevada ao quadrado, é igual ao raio, certo? Então, quem é a fórmula? A equação reduzida da reta, a equação reduzida da circunferência, é isso aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Esse valor A e esse valor B é a coordenada do centro dessa circunferência, certo?